E faltam cerca de 6 meses para o início da próxima safra de soja. E a compra de insumos segue em ritmo muito lento no país. O atraso em relação à média histórica para o período passa dos 20 pontos percentuais, segundo a Agriinvest Commodities. Vamos falar com o Luiz Patrone, direto de Mato Grosso, porque eu quero saber uma coisa. Os agricultores também estão aí com os pés no freio nessa aquisição. Patrone, bem-vindo. Oi, Priscila, boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, viu, Priscila? Assim como o restante do país, aqui em Mato Grosso não é diferente, né? É um momento em que o agricultor está enfrentando bastante incerteza, né, com a rentabilidade comprometida por conta do que aconteceu na primeira safra. E aí, claro, essa decisão quanto ao futuro do próximo ciclo da próxima safra acaba sendo prorrogada, né? O que reflete, evidentemente, nesse ritmo da compra dos insumos. Assim como a venda da soja, que está em ritmo mais lento que em anos anteriores, que é a média histórica do período, a aquisição, né, das sementes, defensivos e fertilizantes que vão ser necessários para cobrir a próxima safra de soja também está bem abaixo o ritmo do que em anos anteriores, do que a média histórica do período. Esse cenário, inclusive, foi tema ontem de um workshop de soja lá em Sorriso. Sorriso, que é um município que planta mais de 600 mil hectares de soja, né? O principal município produtor da oleaginosa no país, e os produtores que estavam presentes lá, né, também ouviram bastante sobre uma análise a respeito disso, né? Quais os riscos, quais as expectativas, né? Quais as preocupações e também oportunidades nesse momento, né? O Jefferson Souza, que é analista de inteligência de mercado da Agriinvest Commodities, trouxe um panorama recortando justamente para esse atraso da compra de insumos, que em todo o país ultrapassa 20 pontos percentuais o atraso com relação à média. E aqui em Mato Grosso não é diferente, com destaque principalmente para a lentidão na compra das sementes. Vamos ouvir o que ele disse, olha só. Quando eu falo em insumos, de modo geral, tem um atraso na casa de 22 pontos percentuais no Brasil, considerando sementes, defensivos e fertilizantes. Se eu analisar o Mato Grosso em si, um número que impressiona bastante é a comercialização de sementes. Esse número está entre 30% e 32% contra 70% da média. Ou seja, eu tenho uma grande parte de produtores que não tomou nenhuma posição em semente ainda. No caso dos defensivos, o cenário é semelhante. Mato Grosso chega aí perto de 30%. Quando eu falo nos fertilizantes, nós estamos mais adiantados. Mato Grosso hoje tem por volta de 63% comprado, porém a média para o período também seria uma média de 73%. Então significa que eu estou 10 pontos percentuais aqui no MT. E no Brasil, o meu atraso no fertilizantes, ele chega na casa de 16 pontos percentuais. Resumindo, eu tenho um atraso em todas as categorias de insumos. O produtor ele está preocupado ainda com a queda no preço da soja, com a rentabilidade, ele tem uma desconfiança muito grande na hora de concretizar os seus negócios. Por isso, esse grande atraso. Pois é, Priscila. E aí, né, uma das orientações é justamente ficar atento à relação de troca, né, encontrar bons momentos para tentar negociar esse insumo, né, quem ainda não começou, ou quem ainda está com um atraso muito grande com relação ao que vai precisar para utilizar na próxima safra. O grande ponto, né, além da questão do preço, da relação de troca, é justamente a questão logística, né? Há uma preocupação, por exemplo, com o chamado efeito manada, né? Ou seja, todo mundo comprar no mesmo momento e aí as entregas também ficarem aí muito justas para um momento necessário para a próxima safra, né? Para o início da próxima safra, faltam menos de 6 meses aí, se a gente considerar a data a partir do dia 16 de setembro aqui em Mato Grosso, por exemplo, como sinal verde, né? O Jefferson também trouxe a orientação sobre o ponto de vista dele para os agricultores. Vamos ouvir novamente. Olhar muito a relação de troca dele, ainda mais quando eu falo em fertilizante, alguns produtos estão dando oportunidade. Também se atentar muito bem, porque se eu tenho um mercado grande, significa que em algum momento muita gente vai tomar posição. Você tem aquele famoso efeito manada. Todo mundo precisa da semente no mesmo momento, precisa do defensivo, não no mesmo momento, mas escalonado, mas obviamente a pressão de venda ela pode trazer algumas complicações para o produtor. E no caso do fertilizante, a logística sempre fica em radar. Então, acompanhar a relação de troca e aproveitar as oportunidades que eu tenho daqui para frente. Essa, eu acho que é a lição de casa que eu deixo para hoje. É isso, né, Priscila? Todo mundo está acompanhando essa apreensão nesse momento de incerteza, mas todo mundo buscando, isso é muito importante, informações, né, para poder tomar a melhor decisão, mesmo em cenários difíceis, como a gente decorre dessa primeira safra. Volto contigo aí. Obrigada, viu, Patrone, aí pelas informações e até mais.